Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora, tá falando um pouco sobre a legislação voltada para a ozonoterapia, mediante cada conselho de classe. É importante a gente ressaltar que cada conselho profissional rege a sua profissão. E cada conselho, ele é responsável exatamente pela responsabilidade de ação profissional. Tá? Então, os conselhos, ele fala sobre a legalidade do exercício de cada profissão. Tá? Mas antes de falar de cada profissão, é importante a gente contextualizar a ozonoterapia, né? Então, a ozonoterapia, ela é uma prática complementar, né, na saúde. E desde 2006, o Ministério da Saúde, ele implementou a primeira PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde. Quando essa PNPIC ela foi instituída em 2006, houve, uma estruturação e um melhor fortalecimento das práticas integrativas complementares de saúde no Sistema Único de Saúde, em todos os níveis de atenção, entretanto, com um enfoque na atenção básica. E essa prática, essa política, na verdade, ela tem um caráter multiprofissional, visto que as práticas integrativas complementares de saúde, em algumas delas, podem ser feitas por leigos e outras podem ser feitas por profissionais da área de saúde. Entretanto, algumas práticas integrativas complementares de saúde só podem ser exercidas por profissionais de nível superior, tá? Então, a regulamentação dessa prática integrativa complementar em saúde, ela precisa estar em consonância com a PNPIC e cada regulamentação profissional, cada conselho, regional, voltados para as suas respectivas profissões. No caso da ozonoterapia, ela foi instituída na PNPIC, número 702, divulgada em 21 de março de 2018. Então, do qual alterou a portaria de consolidação que tinha sido instituída em 2017. Então, a gente teve a primeira PNPIC em 2006, com a implementação de 5 práticas. Depois a gente teve de 2017, e a mais recente foi a de 2018, do qual a ozonoterapia ela foi instituída como prática integrativa complementar em saúde. E hoje nós temos 29 práticas integrativas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde. Então, no Brasil, a ozonoterapia é considerada uma prática integrativa complementar em saúde. E eu vou estar apresentando para vocês como é que sucedeu as regulamentações profissionais voltadas para a atuação em ozonoterapia. A pioneira profissão que teve a sua regulamentação voltada para a ozonoterapia no Brasil foi a odontologia. Então, o Conselho Federal de Odontologia, através da resolução CFO 166 de 2015, reconhece e regulamenta o uso do cirurgião dentista na prática de ozonoterapia. É uma legislação curta, simples, extremamente objetiva no que tange a atuação do cirurgião dentista com ozonoterapia. Então, é interessante que vocês observarem que todas as vezes que os conselhos divulgarem suas portarias, suas resoluções, suas minutas, seus pareceres, elas vão estar sempre pontuando as legislações já existentes, dentro dos seus respectivos conselhos, até a divulgação mais recente.
Então, no caso de odontologia, eles já começam considerando, né, a lei que regulamenta o exercício profissional da odontologia, que foi instituída em 24 de agosto de 1966. Depois, o registro do Código de Ética Odontológica, lembrando que todas as profissões precisam também seguir os códigos de éticas profissionais. Então, cada profissão da área de saúde tem um código de ética profissional. E todos os profissionais também precisam seguir esse código de ética profissional, tá? Então, o que é que essa resolução resolve? Reconhecer a prática de ozonioterapia pelo cirurgião dentista será considerado habilitado pelo Conselho Federal e Regional de Odontologia para a prática definida no artigo anterior, o cirurgião dentista que atender o disposto regulamento que faz parte integrante desta resolução. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor com a data de sua publicação em Diário Oficial, que foi dia 24 de novembro de 2015. O que é que a legislação de odontologia voltada para a ozonioterapia traz? Realizar anamnese, avaliar as condições de saúde bucal desse paciente e suas relações sistêmicas e formular protocolos clínicos específicos. Diagnosticar e planejar de forma interdisciplinar terapêutica. Utilizar a ozonioterapia por meio de tratamento odontológico do sistema estomatognático, né? E compete a esse profissional de odontologia estar apto a operar o equipamento de gerador de ozônio. No seu parágrafo único, são áreas de aplicação de ozonioterapia: dentísticas, tratamento de cárie dental, exatamente pela ação antimicrobiana do ozônio; periodontia, prevenção e tratamento dos quadros inflamatórios infecciosos; endodontia, potencialização da fase de sanificação do sistema de canais radiculares; cirurgia, auxílio do processo de reparação tecidual, dor e disfunção, né, da articulação temporomandibular, onde ele desenvolve uma atividade antiálgica e anti-inflamatória; necrose dos maxilares, então osteomielite, osteoradionecrose, necrose induzidas por um medicamento. Então, você vê que é uma legislação extremamente direcionada. E também, o que é que ele traz? Poderá requerer ao Conselho Federal de Odontologia habilitação em ozonioterapia o profissional graduado em odontologia, registrado pelo seu Conselho Regional de Odontologia, de uso de sua jurisdição, que tenha concluído uma formação mínima de 30 horas em curso de ozonioterapia para o cirurgião dentista, promovido por uma instituição de ensino superior devidamente inscrita no Ministério da Educação, reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, comprovando a sua certificação e expedido reconhecido pela instituição mantenedora. Embora essa carga horária de 32 horas seja uma carga horária mínima para que o cirurgião dentista ele esteja habilitado a usar a ozonioterapia como ferramenta no seu cuidado dentro da odontologia, é importante ressaltar que o órgão formador ele precisa estar inscrito no Ministério da Educação e no Conselho Federal de Odontologia. Farmácia. As legislações de farmácia, elas são muito bem estruturadas, muito bem detalhadas, tá? Então, para o farmacêutico fazer uso da ozonioterapia, ele faz respaldado na resolução de número 685, de 30 de janeiro de 2020, onde essa resolução, ela regulamenta a atribuição do farmacêutico na prática de ozonioterapia. Então, o Conselho Federal de Farmácia, nos usos das suas atribuições, prevista pela Lei Federal número 3.820, de 11 de novembro de 1960, considerando no âmbito da área específica de atuação como entidade de profissão regulamentada, exerce atividade típica do Estado,
nos termos do artigo inciso 12, artigo 2º, e o artigo 22, o inciso 16, todos da Constituição Federal. O Conselho Federal de Farmácia, pautado nesta resolução de 2020, ela reconhece como atribuição do farmacêutico o serviço de ozonioterapia como prática complementar e integrativa. O farmacêutico, ele poderá estar habilitado para a prática de ozonioterapia, desde que atenda os seguintes requisitos. Ser egresso do programa de pós-graduação lato sensu, reconhecido pelo Ministério da Educação. Ser egresso do programa de residência multidisciplinar de formação da área de ozonioterapia. Ser egresso de curso livre de formação em ozonioterapia, reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, de acordo com as referências mínimas obrigatórias, com a prestação dos serviços que estão no descrito anexo 1 desta resolução. O Conselho Federal de Farmácia também exige que, mesmo sendo de curso livre a sua habilitação, não sendo sobre forma de residência ou não sendo sobre especialização, que são 3 modalidades para a sua habilitação, é necessário que eles tenham reconhecimento do Conselho Federal de Farmácia. O que diz? O farmacêutico que em 180 dias, a partir da data da publicação desta resolução, comprovar o exercício de há pelo menos 12 meses contínuos e intermitentes, poderá requerer o Conselho Regional de Farmácia sob a jurisdição e reconhecimento de ozonioterapia, apresentando os seguintes documentos. A carga horária mínima para habilitação é 80 horas. Entretanto, se o farmacêutico ele tem comprovação através de termos de consentimento esclarecido de no mínimo 10 pacientes, tá? O que acontece? No caso de trabalhar em empresa, o farmacêutico com vínculo empregatício precisa apresentar um documento obrigatório, declaração de empregador na pessoa jurídica, em que deverá constar a identificação do empregador, o número do CNPJ, endereço completo, bem como a função exercida com a descrição das atividades e indicação do período que foram realizadas pelo requerente. Um farmacêutico, como proprietário do estabelecimento, constitui um documento obrigatório de contrato social da empresa e alvará de funcionamento, além da função exercida com a descrição de atividades e indicação do uso, da ozonioterapia que foram realizadas pelo requerente. Então, assim, o Conselho Federal de Farmácia, ele concede ao farmacêutico outras opções. Então, se você tiver termo de consentimento livre esclarecido, durante pelo menos um ano, apresentando esses documentos, porque a legislação ele recomenda que todas as vezes que você for fazer, o uso de ozonioterapia, é necessário que esse paciente assine o termo de consentimento livre esclarecido, você apresentando, considerando pelo menos 12 meses contínuos de ininterrupto, você dá entrada no Conselho de Farmácia Regional e aí ele pode já habilitar você para o exercício da ozonioterapia. E aí ele pode ser proprietário do estabelecimento ou ter vínculo, ele precisa ter uma comprovação validando que exerce as atividades, o período que exerce as atividades, apresentando ao seu conselho regional para também ter o reconhecimento de que ele pode estar habilitado para o uso da ozonioterapia. Então, ele ainda traz no seu parágrafo único, o farmacêutico legalmente habilitado em ozonioterapia poderá assumir responsabilidade técnica por estabelecimento farmacêutico que realizar esta prática. Então, são atribuições do farmacêutico da prática de ozonioterapia. Fazer a anamnese farmacêutica avaliando sinais e sintomas, identificando as necessidades do paciente, bem como a utilização da ozonioterapia como prática complementar integrativa. Participar da formulação de protocolos clínicos específicos para o paciente. Então, isso a gente reforça que a ação do ozônio depende do paciente. E para cada paciente, a gente institui um protocolo individualizado. Então, assim, a gente sabe que existem inúmeros protocolos internacionais que são utilizados como uma ferramenta de parâmetro
mas o ozonioterapeuta define individualmente qual protocolo a ser seguido pelo seu paciente, pautado em anamnese no exame físico, implementação de diferentes protocolos necessários de acordo com o plano de cuidado, seguindo a via de administração a ser utilizada. Dentro deste protocolo, deve ser definido qual a via de ozônio que vai ser administrada para esse paciente. Contribuir para a qualidade do tratamento, que deverá estar baseado nas melhores evidências. Então, é importante que o protocolo a ser instituído ele também seja pautado em evidência científica. Escalonar as doses de ozônio medicinal a serem utilizadas e a via adequada de acordo com a avaliação das necessidades do paciente. Disponibilizar em 2 vias o termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos pacientes, sendo que uma via deve ser devolvida ao paciente e a outra ser arquivada no estabelecimento de saúde. Aplicar o ozônio medicinal de maneira isolada ou em combinação em local devidamente estruturado, de acordo com as normas sanitárias vigentes, pertinentes à execução desta atividade. Porque todo estabelecimento de saúde ele precisa seguir as normas da Anvisa no que tange segurança do paciente, gerenciamento de resíduos, biossegurança e além dos protocolos voltados para o uso do ozônio. Então, fazer o acompanhamento farmacoterapêutico e registrar no prontuário do paciente. Então, todos os protocolos, todas as vezes que o paciente comparecer ao seu consultório, você deve fazer registro desse atendimento, colocando o volume, colocando concentração, vendo se houve uma melhora, se houve necessidade da mudança desse plano terapêutico, ser registrado também, para a gente poder fazer o acompanhamento da ação do ozônio diante do que foi identificado por ti, estabelecido também por você. Utilizar equipamentos e materiais apropriados, devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância. Então, a gente precisa fazer uso de materiais que são compatíveis com o ozônio e seguindo as diretrizes voltadas para a Anvisa. Todos os geradores de ozônio utilizados no Brasil para cuidado humano precisam estar liberados pela Anvisa e registrados nela também. Planejar, coordenar e participar de programas de capacitação e educação continuada e permanente em saúde. Planejar, coordenar, realizar atividade de pesquisa de acordo com o método científico e com os princípios éticos vigentes. Atuar como docente colaborador de curso de extensão de formação técnica de graduação e pós-graduação. Responder tecnicamente pela aplicação de ozônio em clínica ou hospitais, como na desinfecção de ambientes e materiais diversos. Lembrando que aqui no Brasil, em circunstância de média e alta complexidade, a gente precisa de uma liberação do serviço, para que a gente possa adentrar o hospital, como também, além da autorização, e liberação e a solicitação mediante familiar. Considera-se para os fins dessa resolução as definições de termos e referências contidas nos anexos 1 e 2 e ela entrou em vigor de acordo com a publicação. É interessante também que dentro dessa lei da farmácia existem alguns referenciais mínimos obrigatórios para o curso de formação complementar. Então, o curso deverá ter critérios claros de avaliação e aprovação que demonstre o alcance de objetivos de aprendizagem com no mínimo 80 horas, sendo 40% de teoria, que poderiam ser da modalidade presencial à distância, e 60% das horas práticas apenas presencial. Então, o Conselho de Farmácia ele deixa bem claro que o maior percentual tem que ser prático e essa prática tem que ser presencial. Ao final do curso, o farmacêutico deve estar apto aos referenciais teóricos, reconhecer os benefícios da ozonioterapia para a saúde pública, entender e interpretar exames complementares necessários à avaliação do uso seguro da ozonioterapia. Então, os protocolos internacionais, eles deixam bem claro quais são as indicações, quais são as contraindicações, quais são as condições de saúde que, porventura, a gente precisa que esse paciente se estabeleça para que depois a gente faça os exames que devem ser feitos antes da aplicação do ozônio e de que forma a gente pode fazer avaliação clínica, pautado também não só na avaliação física, mas também laboratorial desses pacientes. Exame de bioimagem também se fazem presentes nesse processo de avaliação. Entender os aspectos éticos e legais relacionados à ozonioterapia,
interpretar legislações e descrever medidas relacionadas à segurança ocupacional, elaborar um plano de gerenciamento de resíduos em serviço de saúde, identificar o papel farmacêutico, as etapas da prática de ozonioterapia, identificar as técnicas de preparo e administração de ozônio pelas diferentes vias de administração, entender as bases bioquímicas e os mecanismos da ação de ozônio no organismo, considerando os efeitos adversos e suas contraindicações, e as possíveis interações medicamentosas e com alimentos. Identificar estudos pré-clínicos e clínicos, né, de ozônio, suas diferentes vias de administração e bases de dosificação científica, isso é muito importante, né, porque a gente trabalha sobre um determinado volume, uma determinada dose, e essa dose precisa ter um parâmetro científico, exatamente para que a prática de ozonioterapia ela seja segura. Identificar as diversas aplicações clínicas do ozônio e entender seus respectivos, né, protocolos clínicos, exatamente para que você, na condição de ozonioterapeuta, defina qual o protocolo que vai ser instituído para os seus pacientes. Reconhecer as características dos óleos ozonizados e suas aplicações terapêuticas, que é uma via de aplicação que nós temos. Reconhecer as propriedades físico-químicas do gás ozônio medicinal. Reconhecer, né, as características e equipamentos do gerador de ozônio, dos materiais utilizados compatíveis e incompatíveis com as unidades medidas, entender como ocorre a geração de ozônio, interpretar os protocolos de segurança do paciente durante a administração do ozônio, informar-se a respeito das condutas a serem adotadas diante das possíveis eventos adversos pós-ozonioterapia e outros problemas relacionados, embora a gente não tenha na literatura, assim, registro de grandes intercorrências, né, por se tratar de uma prática segura, mas possa ser que em alguma circunstância isso venha a acontecer e aí a gente precisa estar, né, declarando isso, respaldando isso, na tentativa de fazer com que ela seja cada vez mais segura. É interessante que existem algumas circunstâncias que seja necessário a gente demandar para outros profissionais para que esse paciente ele tenha uma condição de saúde, né, atendida de uma forma integral, por se tratar de uma prática integrativa complementar, descrever de forma correta toda a documentação desse processo de cuidado. E assim, em relação aos referenciais práticos, o que é que a portaria, né, de farmácia reforça? Acolher a demanda e avaliar as necessidades do paciente, exatamente fazendo com que esse protocolo ele seja individualizado, ficar atento às necessidades de problemas de saúde, situações especiais, precauções, contraindicações relativas à ozonioterapia, e se couber, a gente solicitar outros exames né, laboratoriais ou exames complementares, colaborar para a elaboração do plano de cuidado, condutas, a dosificação, via de administração, né? Então, observe que os cuidados relativos, os possíveis manejos dos efeitos adversos, o processo de cuidado e medidas de higiene e paramentação para a prática, né, de ozonioterapia. Então, você vê que é uma legislação que ela respeita gerenciamento de resíduos, ela respeita segurança do paciente, normas de biossegurança, que são fundamentais para a gente garantir a eficácia e a segurança da prática da ozonioterapia. Na enfermagem, né, particularmente para mim, é algo que me remete muita alegria, muita satisfação, porque eu fiz parte do processo de regulamentação de ozonioterapia para enfermagem, junto com mais duas colegas, mas, né, na ordem cronológica, a gente entende que em 2015 foi emitido um parecer do Conselho Federal de Enfermagem 308, onde o que acontece? Foi instituído pelo Conselho Federal a utilização da água ozonizada para tratamento de feridas. Depois, a resolução 567 de 2018, ela instituiu a hidrozonioterapia, né, como uma outra tecnologia que poderia ser utilizada para tratamento de feridas. Então, assim, os primeiros documentos voltados para a enfermagem dentro do contexto da ozonioterapia foi específico para cuidados de feridas, mas assim, muito topicamente, né? Então, a hidrozônio e a utilização da água ozonizada. E em janeiro de 2018, nós começamos a construir, eu e a Edna e a Anne, nós fizemos o projeto, né, de regulamentação em ozonioterapia para enfermagem,
Esse projeto ele foi construído assim com muito esforço, visto que na época no Brasil existiam poucas literaturas, né? Então a gente tinha muitos artigos, muitos estudos estrangeiros em língua estrangeira, mas que a gente precisou olhar, né, um pouco para o que tinha escrito em odontologia, um pouco para o que tinha escrito na medicina veterinária, algumas poucas coisas dentro da área de fisioterapia. Então, partindo disso, a gente construiu o projeto, né, de regulamentação em ozonioterapia com evidência científica. Então, a gente fez um levantamento de alguns enfermeiros que faziam já aplicação de ozônio, fizemos uma coleta, né, de estudo de casos que tinham já desfechos desses pacientes, exatamente para a gente fundamentar. Fizemos uma consulta pública, né, que foi divulgada pelo Conselho Federal, exatamente para que a gente tivesse um parâmetro, né, de quem era esse enfermeiro que já fazia ozonioterapia, principalmente, né, nas feridas, que era o que estava até então regulamentado. Então, assim, foi aprovado, né, o parecer técnico de acordo com o GT instituído, né, o 438 de 2008 de ozonioterapia, o qual o projeto foi apresentado, né, e foi aprovado. Entretanto, foi divulgado que esse parecer normativo ele seria divulgado em 60 dias, mas houveram outras intercorrências, mas enfim, né, depois da aprovação desse projeto, no dia 20 de fevereiro de 2020, né, o parecer normativo de ozonioterapia, né, número 1, 2020, ele foi divulgado. Então, esse parecer é o que concede ao enfermeiro a regulamentação para o uso da ozonioterapia. E o que é que a gente destaca em relação à ozonioterapia para a enfermagem? Então, ele reconhece que o enfermeiro, ele devidamente capacitado, ele possa prescrever a ozonioterapia como terapia complementar, seguindo os protocolos nacionais e internacionais, de acordo com o diagnóstico de enfermagem pelas vias de aplicação correspondentes. Então, o enfermeiro, durante muito tempo, ele fez aplicabilidade da sistematização da assistência de enfermagem, que hoje a gente utiliza o processo de enfermagem. E dentro do processo de enfermagem, após uma avaliação, onde a gente faz anamnese, onde a gente faz um exame físico, onde a gente avalia exames laboratoriais, onde a gente avalia esse paciente de uma forma integral, a gente identifica os problemas de enfermagem para, a partir daí, descrever o diagnóstico de enfermagem e aí ter a terapêutica definida para esse paciente. O Conselho Federal de Enfermagem institui que, para o enfermeiro ele ter a capacitação, o enfermeiro ele tem que ter uma carga horária mínima de 120 horas, tá? Que ele dá uma sugestão, né? Então, que o documento intitulado, né, Abordagem Terapêutica para a Utilização de Ozônio, a Declaração de Madrid, eles é um instrumento orientador, né, para a prescrição da ozonioterapia. Exatamente para que a gente possa, né, garantir a qualidade e a segurança dessa terapêutica e que o enfermeiro, ele precisa somente aplicar através de um equipamento de produção gerador de ozônio, também devidamente certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que, como a gente anexou, né, dentro do projeto, o enfermeiro, ele já trabalha, né, já trabalhava com a ozonioterapia pautado também na assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, em 2 vias, sendo que uma via fica por enfermeiro e a outra via fica, né, para o profissional ou o paciente. E também a enfermagem trabalha sob protocolos, que são os famosos POPs. Então, foi apresentado o Conselho Federal de Enfermagem e hoje também muitos enfermeiros já desenvolvem, né, constroem seus próprios procedimentos operacionais padrões
pautados no que são já descritos, né, pelos protocolos internacionais de ozonioterapia. Então, além disso, o que acontece? Em fevereiro, 5 de fevereiro de 2024, foi divulgada em Diário Oficial, né, a resolução COFEN número 739, da qual eu também tive o prazer de participar da construção, visto que eu estava dentro da Comissão de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, né, a CPIX-COFEN, e com muita alegria, né, a portaria de práticas integrativas, né, complementares em saúde na enfermagem, ela foi divulgada. Então, foi para o enfermeiro, ele atua em ozonioterapia pautado na sua portaria de práticas integrativas complementares em saúde e também no seu parecer normativo. E o que é que a gente chama atenção em relação a essas questões? Por quê? Porque essa resolução, ela normatiza a atuação da enfermagem nas práticas integrativas complementares em saúde. É interessante ressaltar que quando a gente fala em enfermagem, a gente não inclui só o enfermeiro, a gente inclui o técnico de enfermagem auxiliar, de enfermagem e a parteira, que são os profissionais da enfermagem, mas lembrando que existem algumas práticas integrativas que só podem ser exercidas por enfermeiros, profissionais de nível superior, que no caso é da ozonioterapia. Então, a ozonioterapia na enfermagem só pode ser executada por enfermeiros, tá? Então, o enfermeiro que atua em todas as práticas integrativas complementares de saúde descritas, né? Então, o enfermeiro ele pode atuar em todas as práticas integrativas descritas na PNPIC, né? O técnico e auxiliar, ele atua em algumas práticas integrativas e um marco importante para a enfermagem dentro dessa nova resolução que foi instituída em fevereiro de 2024. Antigamente, os enfermeiros eles não poderiam se intitular especialistas em ozonioterapia. Por quê? Porque na enfermagem a gente tinha uma resolução, né, onde descrevia as áreas de especialidade da enfermagem e a ozonioterapia não era uma delas. Mas com essa portaria instituída em fevereiro de 2024, a ozonioterapia ela foi inserida no rol de especialidade e pós-graduação do enfermeiro. Então, hoje, nós enfermeiros podemos nos intitular especialistas em ozonioterapia, porque nós temos a ozonioterapia dentro do rol de especialidades para enfermagem, que está dentro dessa portaria 739. Então, reconhecer a Ayurveda, acupuntura, biodança, antroposofia aplicadas à saúde, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, fitoterapia, termalismo, crinoterapia, ozonioterapia, yoga como especialidade ou pós-graduação do profissional enfermeiro. Essas PICs só podem ser exercidas por enfermeiros, tá? Entretanto, como nós temos um parecer onde está instituído uma carga horária mínima de habilitação de 120 horas, que pode ser feita através de curso livre, né? Ela também é reconhecida nesse sentido. Para um enfermeiro se habilitar em ozonioterapia, ele tem que fazer um curso de uma carga horária mínima de 120 horas. Entretanto, se ele fizer uma especialização em ozonioterapia, esse enfermeiro também ele está habilitado a exercer a ozonioterapia. Na biomedicina, a ozonioterapia ela veio instituída, ou os biomédicos eles podem atuar, né? Puderam atuar inicialmente, na verdade, em ozonioterapia, pautado nessa resolução do Conselho Federal de Biomedicina, número 327, de 3 de setembro de 2020. Então, dispõe sobre a atividade profissional biomédica das práticas integrativas complementares em saúde. Então, o Conselho Federal de Biomedicina, né, no uso de suas atribuições, que são conferidas pela Lei 6.684, de 3 de setembro de 79, que regulamentou o profissional biomédico,
desmembrando pela Lei 7.017, de 30 de agosto de 1982, e regulamentada pelo Decreto de número 88.439, de 28 de junho de 1983. Então, 1983 dispõe a regulamentação do profissional biomédico, tá? Que somente é permitido ao portador da carteira de identidade profissional exercida pelo seu respectivo Conselho Regional de Biomedicina de jurisdição. Então, essa portaria, né, resolve estabelecer como atividade profissional biomédico as práticas integrativas complementares de saúde, PICS, devidamente regulamentada pelo Ministério da Saúde como especialidade e qualificação do profissional. Então, o biomédico é registrado, né, no Conselho Regional de Biomedicina, habilitado em práticas integrativas complementares de saúde, prestará atendimento, inclusive supervisão, ainda compondo o serviço de equipe de saúde em universidades públicas e privadas, em unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde, em todos os níveis de complexidade. O biomédico deverá comprovar perante o Conselho Regional de sua jurisdição a certificação de conhecimento será habilitado dentre as diversas práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nas que observarem carga horária mínima devidamente determinado pelo Conselho Federal de Biomedicina. E aí, essa resolução, ela instituiu que a carga horária mínima para a atuação do biomédico é de 40 horas. E aí, no mesmo ano, no dia 16 de junho de 2020, o Conselho Federal de Biomedicina, ele divulgou uma resolução 321, que dispõe sobre o reconhecimento do profissional biomédico na prática de ozonoterapia. Então, como eu já disse para vocês, todas as vezes que os conselhos eles emitem, né, uma nova legislação, eles sempre colocam as antigas, né, o que antecedeu exatamente para poder fazer com que os profissionais ele tenham um entendimento dessa nova legislação. Então, ele fala do reconhecimento do biomédico, ele fala da necessidade desse biomédico, ele está exercendo legalmente essa profissão mediante, né, ser portador de uma carteirinha de identidade profissional e que também, né, pautado na PNPIC de 3 de maio de 2006, os profissionais da área de saúde podem atuar com práticas integrativas complementares em saúde. E o que é que essa resolução ela considera, né? Estabelecer que o biomédico poderá exercer a ozonoterapia como prática integrativa complementar na sua atividade profissional, né? Então, assim, ela só reforça, né, que esse profissional ele pode atuar como prática integrativa complementar em sua atividade profissional, tendo uma carga horária mínima de 40 horas. A fisioterapia, ela ainda continua sendo uma profissão que atua em ozonoterapia pautado, né, na sua portaria de práticas integrativas complementares em saúde. Então, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, é uma autarquia federal, né, criada pela Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, onde normatiza e exerce o controle ético, científico e social dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele instituiu, através da sua resolução número 380 de 2010, uma legislação que regulamenta o uso da fisioterapia, né, das práticas integrativas complementares em saúde. Então, assim, no âmbito daquele ano, ele citou as que estavam vigentes, né, pelo Ministério da Saúde, que foi a fitoterapia, as práticas corporais, manuais e meditativas, a terapia floral, a magnetoterapia, fisioterapia antropomórfica, termalismo, crinoterapia, banoterapia e hipnose. Só que, como
a PNPIC, ela foi evoluindo, e quando foi em 2018, teve a inserção da ozonoterapia, e os profissionais de fisioterapia, eles podem atuar com práticas integrativas complementares em saúde. O que acontece? Eles estão respaldados legalmente para atuar com ozonoterapia. Então, essa resolução diz, né? Autorizar a prática pelo fisioterapeuta dos atos complementares ao seu exercício profissional regulamentado nos termos da resolução da portaria do Ministério da Saúde, tá? Então, essa que ele traz por conta do tempo foi a primeira, mas como a PNP, que ela foi se instituindo novas práticas, a fisioterapia também, né? Ela teve sua atuação nessas novas práticas. Excluem-se desse artigo os procedimentos cinesioterapêuticos e hidrocinesioterapêuticos, comprovante da reserva legal da fisioterapia regulamentada. Considerar-se-á também autorizado o fisioterapeuta a prática de todos os atos complementares que estiverem relacionados à saúde do ser humano e que vierem a ser regulamentados pelo Ministério da Saúde por meio de portaria específica. Então, neste parágrafo 2º, exatamente por conta dessas novas inserções de PICs nas resoluções, né, nas portarias nacionais de práticas integrativas complementares de saúde, é que reforça a legalidade do fisioterapeuta atuar com PICs, entre elas a ozonoterapia. Foi também válido ressaltar que foi feito um acordo, né, 561, de 28 de dezembro de 2022, considerando que a restrição ao exercício profissional é função constitucionalmente prevista pelo Poder Legislativo e que a utilização da ozonoterapia constitui uma prática multiprofissional. Então, a resolução de número 380 de 2010 autoriza a aquisição e a utilização de equipamentos, bem como a prescrição de ozonoterapia por profissionais fisioterapeutas no âmbito de suas respectivas práticas profissionais. No parágrafo 2º, descreve que considerar-se-á também autorizado ao fisioterapeuta a prática de todos os atos complementares que estiverem relacionados à saúde do ser humano e que vierem a ser regulamentados pelo Ministério da Saúde por meio da portaria específica. Dessa forma, em março de 2018, a ozonoterapia ela foi entregada às PICs pelo Ministério da Saúde, através da portaria 702, tendo então o fisioterapeuta respaldo para esta atuação. E para a sua habilitação, a fisioterapia deverá comprovar perante COFITO um curso de capacitação específica mínimo de 80 entre 120 horas aulas, de instituição também reconhecida pelo Conselho. Eu também gostaria de pontuar que a ozonoterapia ela tem uma associação brasileira, né, de fisioterapeutas integrativos e práticas integrativas complementares de saúde, tá? Então, isso é muito importante, porque eles lutam, né, reforçam a necessidade, justificam através de evidência científica, buscando justificar a atuação, né, da ozonoterapia como recurso terapêutico pelo fisioterapeuta. Mais recentemente, a gente teve, né, a ozonoterapia dentro da pauta médica, mas não como módulo experimental. Então, agora, né, dia 4 de agosto, né, de 2023, na verdade, a gente teve a legalidade nacional pelo presidente da República, né, onde ele autoriza a ozonoterapia em todo o território nacional. Então, isso foi um ganho muito importante para nós, ozonoterapeutas, mas também para a população, porque ela autoriza a realização da ozonoterapia como procedimento de caráter complementar, observado as seguintes condições. A ozonoterapia somente poderá ser realizada por profissional de saúde de nível superior, inscrito em seu conselho de fiscalização profissional. Lembrando também que você precisa estar inscrito no seu conselho e em dia com o seu conselho. Que se você não estiver em dia com o seu conselho também, você vai estar exercendo ilegalmente a sua profissão. A ozonoterapia somente poderá ser aplicada por meio de equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa,
ou órgão que a substitua. O profissional responsável pela aplicação de ozonoterapia deverá informar o paciente que o procedimento possui caráter complementar e entra em vigor a partir, né, da sua publicação. Então, a ozonoterapia ela foi autorizada em todo o território nacional a partir da Lei 14.648, de 4 de agosto de 2023. E a medicina, ela trouxe a sua portaria, né, colocando no seu parágrafo 1, né, fica autorizado o uso da ozonoterapia como terapia médica adjuvante para o tratamento de úlceras de pé diabético, úlceras arteriais isquêmicas, feridas infecciosas agudas, úlceras venosas crônicas. Então, a aplicação da ozonoterapia para, né, as condições listadas, né, no caput desse artigo deverá ser realizada exclusivamente por via tópica, por meio de bolsa plástica, que é o famoso, né, ozone bag, óleo ou pomada ozonizada com concentrações de frequência definidas em protocolos assistenciais baseados nas evidências científicas disponíveis. Nós temos inúmeras evidências científicas do uso da ozonoterapia no tratamento de lesões. O procedimento que se trata desse artigo deve ser realizado em ambiente hospitalar ou em consultório médico que tenha, no mínimo, a infraestrutura estabelecida no grupo 2, conforme os critérios do Conselho Federal de Medicina, ou que substitua, né, através da resolução de número 2153. Fica expressamente vedada a utilização de ozonoterapia no tratamento de feridas neoplásicas em qualquer estado, exceto em contexto de pesquisa clínica, né? Então, se tiver feito o experimento, né, pode ser utilizado, embora a gente saiba que as feridas neoplásicas são feridas complexas, tá? Nessa legislação, ela também diz que nós podemos fazer o uso da ozonoterapia em condições de dor musculoesquelética, né, osteoartrite de joelho, dor lombar de hernia de disco, né, para o tratamento de osteoartrite de joelho. A ozonoterapia deve ser aplicada por meio de injeção intraarticular, que poderá ser realizada em clínica especializada ou consultório médico com infraestrutura física compatível com os critérios já estabelecidos no grupo 3 da resolução do Conselho Federal de Medicina. Para tratamento de dor lombar, para a hérnia de disco, a ozonoterapia por meio da injeção paravertebral ou intradiscal deverá ser realizada exclusivamente por médicos, em ambiente com estrutura hospital-dia, que tem espaço cirúrgico controlado, técnica séptica rigorosa e orientação por imagem. Né? A realização de procedimentos descritos, né, desse artigo é restrita aos médicos com registro de qualificação de especialista, que é o que? O RQE, né? Então, na especialidade anestesiologia, neurocirurgia, ortopedia, traumatologia, radiologia intervencionista e angiorradiologia da dor. Então, assim, no caso aqui, né, dos médicos. E, assim, a realização da ozonoterapia exige equipamento gerador de ozônio também, devidamente regulamentado, né, regularizado pela Anvisa. Embora ele tenha trazido que a indicação da ozonoterapia é um ato médico, essa resolução ela não invalida nenhuma outra resolução específica dos seus conselhos. Quem regulamenta o exercício do médico é o Conselho Federal de Medicina. Quem regulamenta o exercício do enfermeiro é o Conselho Federal de Enfermagem. Quem regulamenta o exercício do fisioterapeuta é o Conselho Federal do Fisioterapeuta. Do biomédico é o Conselho Federal do Biomédico. E assim sucessivamente, tá? Então, tudo que é feito junto a esse paciente diante da ozonoterapia, o médico deve fazer um registro sistemático em seu prontuário, detalhando a indicação, a técnica, né, utilizada, a concentração de ozônio, o tempo de exposição ou volume injetado, a frequência das aplicações e os desfechos clínicos observados, né? Uma outra circunstância que foi instituída dentro do universo da ozonoterapia é a atuação do biólogo dentro da área de estética.
não existe uma legislação específica de ozonioterapia, da enfermagem na estética, do fisioterapeuta na estética, do biomédico na estética. Na verdade, a ozonioterapia, ela pode ser utilizada no ramo da estética. Então, assim, se os profissionais já estão habilitados em fazer ozonioterapia, automaticamente eles estão habilitados em fazer o uso da ozonioterapia no campo da estética, tá? E aí você, enquanto profissional ozonioterapeuta que atua na parte da estética, vai fazer o uso da ozonioterapia pautado na sua anamnese, no seu exame físico, né? Nos critérios que você está utilizando, que vão ser benéficos para o ponto de vista estético do seu paciente, tá? Então, o que acontece? Não existe uma regulamentação específica para estética, a não ser a da biologia. Por quê? Porque o biólogo, ele pode fazer uso da ozonioterapia no ramo da estética, mas para isso ele tem que ser um biólogo com especialização em estética. Eu, enfermeira, posso trabalhar com ozonioterapia. Entretanto, para que eu trabalhe com estética, eu preciso ter especialização na área de estética. Mas para eu estar habilitada a ozonioterapia, eu preciso ter uma carga horária mínima de 120 horas. Porém, o que é que a gente observa? Que os conselhos, ele tem as suas recomendações dentro da área da estética. E a gente precisa respeitar as recomendações da área da estética e as recomendações da ozonioterapia, tá? Então, existem recomendações dentro da fisioterapia para a área estética, que a gente inclui a ozonioterapia, tá? Mas a biologia, ela tem como a biologia, ela não é uma área eminentemente humana, quando a gente trabalha com o uso da biologia na área humana, que para fazer o uso da ozonioterapia tem que ser a biologia estética. Então, em 5 de maio de 2025, o Conselho Federal de Biologia, ele instituiu uma resolução de número 374, onde ela dispõe sobre o uso de injetáveis e procedimentos estéticos utilizados pelo profissional biólogo habilitado em biologia estética e dá outras providências. O que é que essa resolução, essa legislação traz? Instituir os procedimentos e técnicas estéticas injetáveis permitidos pelo profissional biólogo habilitado em biologia estética devidamente regularizado pela Anvisa. O Conselho Federal de Biologia expedirá normas específicas sobre procedimentos estéticos e normas gerais internas para análise da habilitação da biologia no ramo estético. Então, tem um manual, né, voltado para essa área. Ao profissional biólogo habilitado em biologia estética, legalmente habilitado para atuar em atividades de biologia estética, de forma individual ou equipes multidisciplinares, de clínicas, centros, empresas, indústrias, instituições públicas ou privadas, desempenhando de maneira integral, participal, todos os procedimentos, atividades e funções técnicas relacionadas e descritas nessa resolução, tem como execução do serviço a responsabilidade pelo treinamento de equipes, né, inclusive a aquisição de insumos necessários para a execução desse procedimento. Esses biólogos habilitados na biologia estética precisam, né, poderão atuar, né, em clínicas e centros, estabelecimentos consultorias, né, indústria de aparelhos, equipamentos, produtos específicos, respeitando princípios e boas práticas de biossegurança. Compete a ele o aconselhamento, acompanhamento, gestão, marketing de negócios voltados para ter treinamento, né, e estar cada vez mais capacitado. É vedada a prática de qualquer procedimento que não haja normatização dentro dessa lei específica. Ele traz também, né, que a biologia estética é uma área voltada para a promoção, manutenção, recuperação da saúde estética do indivíduo, de forma a selecionar e aplicar procedimentos e recursos estéticos
utilizando para isso produtos cosméticos, biológicos, técnicas, equipamentos específicos, consultoria especializada, tomando como base o conhecimento da fisiologia estética, fisiologia do envelhecimento cutâneo, fisiologia celular e estrogênese. Entretanto, métodos e técnicas cirúrgicas, plásticas, procedimentos que envolvem corte e sutura manual de tecidos para tratar doenças, lesões, deformidades, são vedados aos profissionais biólogos. Procedimento estético invasivo, caracterizado pela invasão de orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos, são vedados aos profissionais biólogos. Procedimentos e técnicas estéticas injetáveis. Consiste no tratamento não invasivo que utiliza substâncias regulamentadas pela Anvisa, que são aplicados com o objetivo de melhorar a aparência da pele, restaurar volumes faciais, suavizar linhas de expressão, combater sinais de envelhecimento celular da pele. Então, o que é que a gente entende? Né? Que o profissional de biologia estética, ele pode indicar, coordenar, supervisionar, dirigir ou executar procedimentos estéticos injetáveis no âmbito de técnicas, entre elas, análise histórica, aconselhamento e orientação, estética facial e corporal, intradermoterapia, preenchimentos dérmicos, mesoterapia, microagulhamento, terapia capilar, tricologia, toxina botulínica, procedimento estético de microvasos, fios de polidioxanona e o que? Ozonioterapia. Então, a ozonioterapia dentro da biologia estética está atualizada. E o que